Mais uma live aí, estamos no quarto dia da jornada do TCC e hoje nós vamos falar sobre o problema de pesquisa, vamos falar sobre a justificativa de trabalho, né, do trabalho acadêmico. Vai ser bem legal, vou dar exemplo de problema de pesquisa e assim, para vocês entenderem como a gente está caminhando. Para você que está vendo essa aula, né, e não viu as outras, é legal que você veja as anteriores, porque eu estou dando continuidade a uma metodologia. Então, o primeiro dia nós falamos sobre alguns erros que devem ser evitados, razões para se dedicar ao TCC, erros que devem ser evitados para não perder tempo. Nós falamos depois sobre o tema, então eu ensinei como você deve definir o tema do seu TCC, como você deve fazer o tema do seu TCC e diferenciar do título. E daí ontem nós falamos sobre o objetivo geral, o objetivo específico, e hoje nós vamos falar sobre o problema de pesquisa e sobre a justificativa de trabalho. Então a gente está ainda no caminhar do trabalho acadêmico, nós estamos na parte introdutória, a parte que é muito importante, é de suma relevância, faz toda a diferença, porque a parte introdutória é a parte que atrai o leitor para a leitura do seu trabalho, atrai o leitor, ou seja, atrai o interesse dele para verificar o que tem mais ali na sua pesquisa. Então, essa parte introdutória é muito importante que seja clara, que esteja objetiva, que apresente a ideia central, que apresente os objetivos que se pretende alcançar através dessa pesquisa. Então, precisa estar muito claro. E o problema de pesquisa é um dos pontos fundamentais. E ele, na maioria das vezes, se apresenta como uma pergunta. E eu tenho algo que eu falo, né? Já não basta os problemas que a gente tem no decorrer da vida, ainda eu preciso ter um problema de pesquisa. Mas é isso mesmo. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o objetivo, é o problema de pesquisa e como você deve definir. E que ele não é simplesmente, tem muita gente que confunde e transforma simplesmente uma pergunta que se pretende alcançar, mas ele tem que estar muito ligado com o tema, porque ele vai direcionar o que você vai falar no decorrer do seu trabalho. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma figurinha aqui, ó. Você que ainda não convidou um colega para participar da jornada do TCC, ó, esse é um desafio para você. Convida no mínimo um amigo, convida um amigo para participar aqui da jornada do TCC, tá ok? Deixa eu convidar aqui, ó, você que tá, convida alguém aí para participar dessa jornada, que com certeza vai ser muito bom para você, você vai aprender bastante e vai conseguir concluir aí o tão sonhado objetivo de terminar o seu trabalho acadêmico. Eu sei que muitos alunos têm muita dificuldade. Hoje mesmo, falando com uma aluna, ela falou sobre a dificuldade que ela tinha de desenvolver o TCC e ela tinha travado, ela tinha parado. Mas daí, vendo as atividades, oi pessoal que tá entrando, vendo as dicas, ela decidiu voltar e se matricular para dar continuidade aí no TCC. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o problema de pesquisa e justificativa do TCC, tá ok? Então, hoje é o nosso quarto dia, nós já falamos sobre o tema, já falamos sobre os objetivos, já falamos como definir o tema, já falamos sobre as partes que precisa ter na introdução e a gente tá falando sobre ela cada dia. E hoje, então, é o quarto dia, nós vamos falar sobre o problema de pesquisa. Mais um problema, né, pro nosso dia a dia, mas esse problema aqui você vai resolver com a sua pesquisa. Então, vamos lá pro conceito. O que é o problema de pesquisa? Então, a gente vai primeiro conceituar para você entender o que significa esse problema de pesquisa, o que quer dizer um problema de pesquisa, por que eu tenho que ter, igual falei hoje nos stories, por que eu tenho que ter um problema de pesquisa?
Quem está no processo aí de elaborar o seu trabalho, de conclusão, já se deparou, quem já começou, que é necessário um problema de pesquisa, já deu uma pesquisada, é necessário, é um item fundamental no TCC, e ele precisa ser bem delimitado, ele não pode ser abrangente, porque senão você perde o foco. Então, apesar da importância, tem muitos alunos que acabam se perdendo aí no meio da definição e não conseguem colocar foco na pesquisa. Por quê? Porque não tem um problema de pesquisa bem delimitado. E isso acarreta depois muitos problemas, porque o trabalho fica muito generalista, porque não tem um foco. Então, o que é um problema de pesquisa? É qual será a pergunta a ser respondida pelo seu TCC. Então, gente, o problema de pesquisa é essa pergunta: o que você pretende alcançar através do TCC? O que você pretende responder? Qual que é a questão? Qual o questionamento? Qual a problemática que você pretende resolver através da sua pesquisa? Que você pretende responder? Ela é a que dá sentido ao projeto. Ou seja, a produção é responsável por direcionar a produção da sua monografia, do seu trabalho acadêmico. Então, vai dar o norte, vai dar a direção. Então, ela precisa ser delimitada. Então, ela é uma forma delimitada do tema e vai facilitar o seu desenvolvimento do TCC. Tá ok? Então, vamos lá, você convida aí alguém para participar também dessa jornada, que com certeza vocês vão aprender bastante. Então, aqui, ó. Como fazer um problema de pesquisa? Veja que eu falei, ele vai dar direcionamento, ele precisa ser delimitado, é a pergunta que você pretende alcançar, responder através da sua pesquisa. Mas como eu vou fazer? Você praticamente transforma o tema que você definiu em um problema, em uma pergunta. E para isso, ele precisa ser claro, ele precisa ser preciso, empírico, ou seja, é observável na realidade, é delimitado e precisa ser possível a solução. Não adianta eu colocar uma pergunta ali no meu TCC que é impossível de responder. Às vezes você está pesquisando, fazendo um estudo e você coloca uma pergunta que é impossível de responder. Então, o problema de pesquisa é algo que você vai pesquisar e você vai conseguir atender, você vai conseguir responder através da sua pesquisa. Então, o que a gente vê? Que esses aspectos de ser preciso, ser objetivo, ser claro, eles dão o que? Sentido de que eles vão ser explorados no decorrer do seu trabalho. Ou seja, esse problema ele vai ser respondido através da sua pesquisa, da fundamentação teórica. Se você for aplicar a sua pesquisa, se for prática, se for um estudo de caso, você vai acabar respondendo. Então, o problema de pesquisa, ele precisa ser relevante. Como que você vai definir um problema de pesquisa, gente? Você pode escrever, não precisa ser só uma pergunta, você pode escrever algumas perguntas que você acredita com base no tema que você vai responder através do seu trabalho. Não são várias perguntas, é só uma pergunta que tem que ter no trabalho. Mas você escreve e você vê a que mais se adequa, a que é mais relevante para o seu trabalho, e escolhe essa pergunta voltada diretamente para o tema que você escolheu da sua pesquisa. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês entenderem. Para vocês entenderem, vocês que estão acompanhando a jornada vão entender, porque eu estou seguindo a mesma linha para vocês conseguirem construir um TCC. Então, a gente definiu o tema, definiu os objetivos, definiu o objetivo geral, específico, escolheu a temática, entendeu que precisa delimitar a temática. Agora a gente precisa o quê? Escolher o problema de pesquisa, igual a gente estava falando sobre influência da comunicação. Então, qual seria a problemática, o problema de pesquisa para a influência da comunicação? Igual eu coloquei aqui, ó. Qual a influência da comunicação no desempenho profissional? Se a gente estava falando sobre influência da comunicação, como ela influencia nos processos profissionais, nas relações pessoais, então agora, qual que é a minha pergunta? O que eu vou responder através da minha pesquisa? A influência. Eu vou descobrir como que a comunicação influencia. Eu vou descobrir, eu vou conseguir mensurar de que maneira a comunicação vai influenciar nas relações profissionais e também pessoais, que é aquilo que a gente colocou como tema. Outro problema de pesquisa é aquele que eu também dei o exemplo, que é o objetivo da jornada do TCC, da página do Prof. Revisa. Então, a gente falou sobre o objetivo geral, que é ajudar alunos que têm dificuldades com o desenvolvimento do TCC. Então, qual que é o meu problema de pesquisa nesse sentido? Quais as dificuldades dos acadêmicos
no desenvolvimento do TCC? Então, essa pergunta eu respondo através da minha pesquisa. Eu vou descobrir quais as dificuldades ou as maiores dificuldades que os alunos têm em desenvolver o TCC. Então, vocês veem que é uma construção, vocês podem observar que é uma construção. E ali no decorrer a gente vai construindo. Então, ali, ó, o que não pode faltar num problema de pesquisa? Não pode faltar a contextualização. Mas o que é a contextualização? Eu não posso simplesmente jogar a pergunta ali na introdução. A introdução, então, ela é construída por parágrafos. Então, eu contextualizo, eu falo do panorama geral do tema que eu tô falando. Eu apresento o problema de pesquisa, eu apresento os objetivos, eu apresento a justificativa. Então, ela é construída por parágrafos. Então, eu não posso simplesmente jogar a pergunta de pesquisa ali sem ligação nenhuma com os parágrafos. Eu preciso contextualizar. Então, vamos pensar que a gente contextualizou o ambiente que tá sendo avaliado, o cenário que está sendo analisado. E por esse motivo, o problema de pesquisa é esse. Então, é necessária a contextualização do problema. É necessário delimitar, ou seja, o tempo, o espaço para não ficar muito amplo. E ali você vai apresentar a relevância e a motivação da sua pesquisa, que está ligado com o que a gente também vai falar hoje, que é a justificativa. Então, você vê como está totalmente ligada com a justificativa. E o que é justificativa? Porque você precisa, você que está fazendo o seu TCC, está começando a construir o seu TCC, ou que já começou, mas está com muita dificuldade, está travado, por que você precisa de uma boa justificativa? Porque a justificativa é o porquê da sua pesquisa. A gente viu o que é o objetivo geral, o como, que é os objetivos específicos, que é, ou seja, os passo a passos para alcançar o objetivo geral, e a justificativa é o porquê. Por que ela é importante? Você vai ali destacar a relevância do tema que você propôs. Então, qual que é a necessidade de fazer essa pesquisa que você pretende elaborar? Qual que é a relevância? Por que é importante fazer um estudo mais aprofundado sobre esse assunto? Para você ver que o TCC não pode ser simplesmente, eu vou compilar ali umas informações, mas qual a contribuição que ela vai trazer? Por que ela precisa ser estudada, pesquisada? Então, na justificativa, gente, vocês vão argumentar a importância dessa pesquisa, né, com base em estudos. E outro ponto muito importante aí para vocês anotarem. Na justificativa você não é necessário, não é obrigatório apresentar citações, referências bibliográficas ou resultados prévios, porque eles serão, né, desenvolvidos depois, mas você pode colocar alguma base de estudos qual justifica você de fazer essa pesquisa, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver. Então, aqui não pode faltar, e a justificativa. Opa, acho que eu não salvei o último aqui. Mas assim, eu vou falar um pouquinho para vocês quais são os tipos de justificativa. Que tipo de justificativa você pode dar no seu trabalho? Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa sobre algum tipo de tecnologia. Então, você quer verificar a influência da tecnologia no ensino fundamental, na educação infantil, principalmente agora que a gente passou por esse tempo, né, ainda tá passando essa pandemia, como os professores utilizaram a tecnologia. Então, qual é a justificativa? Por que você quer fazer essa pesquisa? Porque você quer identificar qual a influência da tecnologia na educação infantil. Ou seja, a justificativa, ela é tecnológica e ela também é educacional. Outros tipos de justificativa que você pode ver, científica, onde você vai descobrir algo, metodológicas, onde você vai descobrir um tipo de metodologia ou analisar uma metodologia. Pode ser justificada também por questões sociais, às vezes você vai pesquisar algo que esteja voltado à sociedade, a questões sociais, então essa pode ser uma justificativa para você dar continuidade à sua pesquisa. Outra justificativa, as questões culturais e econômicas. Então, isso pode ser justificativa que você pode dar para convencer com argumentos sólidos o porquê é importante fazer essa pesquisa. É como se eu quero que você pense assim, é como se você tivesse que convencer. Tipo, me convença porque esse trabalho é importante. Me convença porque é necessário fazer essa pesquisa. Me convença porque eu tenho que dar continuidade na leitura desse seu trabalho. Então,
a justificativa, gente, ela é persuasiva, ela é convincente, ela é utilizada para convencer o leitor de que a sua pesquisa é importante. Então, como eu sempre costumo falar, o TCC ele pode trazer muitas contribuições. Ele pode trazer contribuições acadêmicas, científicas, pode trazer contribuições para sua área profissional, para o seu crescimento. Então, você tem que ter esse olhar que o TCC pode trazer essas contribuições. E na justificativa, você vai conseguir apresentar isso, você vai conseguir demonstrar isso. Então, você vai apresentar na justificativa do seu trabalho as razões pelo qual você escolheu esse tema. Por que você escolheu esse tema? Às vezes, é um tema que você gostou no decorrer da sua faculdade, do seu curso, que você gostou de desenvolver, então você vai apresentar a importância, você vê que esse tema é muito importante, vai trazer muitos resultados para o seu curso ou para a sua área profissional. Então ali você vai identificar todas essas questões e vai apresentar. Como você vai apresentar essa justificativa? Através de um parágrafo. Então você pode começar assim, por exemplo: esta pesquisa justifica-se pelos tais e tais motivos, porque você já contextualizou. Vamos pensar que a gente já falou um pouquinho, igual sobre aquele exemplo de educação infantil. A tecnologia e a educação infantil. Então a gente apresentou que com todas as mudanças que aconteceu na educação, os professores tiveram que adaptar suas formas de ensino, utilizando a tecnologia, e muitos utilizaram diversas tecnologias, professores que adaptaram, utilizaram isso ao seu favor, conseguiram engajar os seus alunos, ou seja, eu contextualizei como que está o cenário. Daí você fala o problema de pesquisa, que é, por exemplo, qual a influência da tecnologia na educação infantil. O meu objetivo geral é identificar a influência da tecnologia na educação infantil durante o período da pandemia. Ok, defino meus objetivos específicos, que é o passo a passo. E a minha justificativa? Eu vou falar o porquê é importante, por que a gente tem que descobrir. Porque às vezes, através dessa pesquisa, você vai descobrir que os professores utilizaram algumas metodologias que podem ser adaptadas e utilizadas em outras áreas. Ou, às vezes, através dessa pesquisa, você vai descobrir que é necessário adaptar algumas coisas não deram certo, algumas coisas deram certo. Ou seja, você está justificando porque é importante, porque é relevante você fazer essa pesquisa. Então, aí você vê que é uma construção de toda a parte introdutória, que é aquela que chama a atenção do leitor, que mostra que o seu trabalho é importante, que mostra que o seu trabalho é relevante, que mostra que o seu trabalho é valioso, que ele não vai ser, quando você terminar, engavetar e colocar lá na prateleira e pronto. Mas que ele pode trazer futuras pesquisas, contribuições para a área que você está estudando. Beleza? Então, gente, aí a gente já tá concluindo para a reta final. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem me mandar, porque eu me empolgo aqui para falar, né? Ligo aqui e eu acabo falando, só passando informação. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o problema de pesquisa, sobre a justificativa do seu TCC, seja artigo, monografia, o que você está desenvolvendo, então você pode me mandar essa dúvida aqui. Então, vocês podem utilizar todas essas dicas que eu dei, utilizar para desenvolver. Então, você assistindo aqui, você consegue já rascunhar e já começar a pensar. Se você tem que começar o TCC agora, no início do semestre, você já começa a rascunhar, já começa a colocar suas ideias no papel, definir os objetivos, né, definir o tema e ali já definir o problema de pesquisa, o objetivo. Começa a rascunhar. Não precisa ser definitivo, porque você ainda pode, né, vai começar, mas rascunhe. Eu sempre dou essa orientação, comece a rascunhar. Então, com essas dicas, você vai conseguir desenvolver e formular o problema de pesquisa e, de forma bem simples e prática, escrever a sua justificativa, apresentando argumentos relevantes e importantes para valorizar o seu trabalho acadêmico. Beleza, gente? Então, lembrando que eu vou salvar essa live para o pessoal que está no grupo do Telegram, vão ter acesso a essa live, e amanhã a gente dá continuidade a esse processo da jornada do TCC, onde eu tô ensinando vocês o passo a passo para construir o TCC e tirar nota 10. Eu quero que depois vocês me contem, foi 10, a primeira etapa passou, concluí, tá ok? Então, grande abraço e vamos já rascunhar, pensar,
colocar as ideias no papel para vocês irem super bem aí no TCC. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui que eu vou responder vocês, tá ok? Dá um minutinho aí, mas se vocês não tiverem, vocês podem também mandar lá no grupo do Telegram, tá ok? Então, gente, grande abraço, muito obrigada a todos que estão aqui, o pessoal do grupo do Telegram também, e nos vemos amanhã, hein? Espero você, convida um colega, que você aí, ó, convida um amigo, seja camarada, ajuda um amigo aí a concluir o TCC também. Até mais!